Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Carlos de Oliveira falando e iniciamos com a nossa primeira aula sobre espiritualidade universal. O que é espiritualidade universal? A espiritualidade universal, na verdade, ela é inerente à própria evolução da humanidade. Desde os momentos dos primórdios de nossa existência, todos os seres, todas as culturas, em algum grau, elas aderiram, elas buscaram a espiritualidade. E a espiritualidade não necessariamente tem a ver com o espiritismo. O espiritismo é uma coisa, a espiritualidade é outra coisa. Todas as religiões, elas têm espiritualidade. A questão toda é que, dentro dos conceitos mais atuais da aplicação das novas palavras, quando nós falamos espiritualidade, ao mesmo tempo nos dá parecer, dá a conotação de espírito, né? Enquanto toda religião, ela dá de espiritual, aquilo que não é físico. Então, isso é natural do ser humano. O ser humano, desde sempre, ele tem buscado presenças. Na verdade, não é que ele tem buscado, ele tem entrado em sintonia com presenças exteriores à própria experiência dele. Os nativos, várias pessoas, várias religiões, várias tribos, cada uma dentro da sua forma de crença, do seu sistema de crença, acabam se sintonizando e encontrando uma força superior extracorpórea, dando a conotação, dando um entendimento de espiritual. A espiritualidade, quando nós chamamos espiritualidade universal, nós damos a condição do entendimento muito parecido com a própria palavra, espiritualidade do espiritual universal, a nível universal. Desde a época de 1800, com a codificação de Allan Kardec, sempre foi muito puxado a espiritualidade, a parte espiritual do kardecismo, sempre foi muito puxado para os planos de evolução dentro do planeta Terra. Dentro da mediunidade, dentro dos contatos que foram feitos, dentro da própria codificação, aqueles espíritos que entraram em contato com Kardec em sua época, eles falaram muito das coisas humanas, das coisas que era um estágio necessário, nós devemos muito ao Espiritismo, acredito eu, porque foi um estágio necessário para tirar aquele pragmatismo religioso católico daquela época, porque naquela época ainda estava muito recente o término da Inquisição, né? Em que pensar diferente de um católico naquela época era ser do diabo. No entanto, hoje, ainda bem que tudo isso parou, temos condições de evoluir, tivemos condições de evoluir, a própria igreja, inclusive, evolui, e conseguimos, então, trazer novos moldes dentro do que nós entendemos da parte espiritual kardecista, por exemplo, não só dentro do kardecismo. Nós vemos, por exemplo, o Brasil é um país muito espiritualizado, né? Nós temos a liberdade de expressão religiosa aqui no Brasil, isso nos faz estar muito a contento, porque aqui, se a pessoa é muçulmana, não tem nenhum problema, se ela é evangélica, não tem nenhum problema, se ela é católica, não tem nenhum problema, se ela é espírita, não tem nenhum problema, se ela é da barquinha, não tem nenhum problema, se ela... Ou seja, independente do sistema de crença dela, eu acho que o Brasil ainda é bem tolerante nessas questões. A única grande questão é que ainda não se
continua aquela velha briga, né, do quem está certo, quem está errado. Na verdade, todos estão certos porque cada um segue o seu próprio caminho e cada um está no estágio evolutivo que deve estar. Então, não há certo ou errado para esse tipo de conceitualização. O que sim a espiritualidade universal ela vem trazer é um pouco mais de abertura de consciência. Ela conta com a expansão da consciência de pessoas que outrora o espiritismo seguiu como revolução, né, mental, algo pensando diferente do kardecismo. Então, aqueles antigos que iniciaram o kardecismo, eles foram revolucionários, né? No entanto, os anos passaram e, como todo ser humano, é uma coisa muito comum, muito até clara, ficaram aqueles que enraizaram aqueles conceitos como mais dogmas, como uma religião dura, por outro lado, e, lamentavelmente, o que está além do que está escrito naqueles livros escritos por Kardec, elas se limitaram ali, acreditam naquilo, e o que sai dali é muito difícil de ser aceito. E a espiritualidade universal vem justamente desse lado, mostrar que a vida é além da vida, que nós estamos na fisicalidade a nível de provas, a nível de expiação, a nível de experiência, tal qual o kardecista visualiza. No entanto, nós vamos além. Dentro do espiritismo tradicional, então nós desencarnamos, vamos para um plano espiritual, somos socorridos, vamos para hospitais ou clínicas espirituais e após essas clínicas nos recuperamos, vamos para um plano astral um pouco superior, ali nos damos conta dos erros que cometemos, emocionalmente ficamos chateados, queremos reconcílio, voltamos para a encarnação e assim sucessivamente até a morte e tudo isso. No caso da espiritualidade universal, nada tem tanto de diferente. A questão é que a gente começa a lidar com a possibilidade e a certeza de que nós podemos viver nossas experiências em outros orbes, em outros planetas, no que nós chamamos de projetos planetários. As coisas começam a ficar muito mais tranquilas, muito mais simples e de melhor aprendizado quando entendemos que dentro de nossa evolução nós evoluímos o suficiente como civilização até o momento que não é mais necessário reencarnar, né? Que há um filtro dentro do planeta Terra, que pela condição em que o planeta vivencia, e que nós temos condições de mudar de escola, ou antes de passar de ano, ou durante o processo do ano letivo. Então, dentro dessa conceitualização, na conceitualização primária, que todos os seres que vivem nesse planeta são seres extraterrestres, isso para nós é um fato muito tranquilo e consumado. Depois dessa primeira parte, que nós não somos daqui, então nós somos de onde? Nós somos de algum lugar da galáxia, do universo, do multiverso, e que nós passamos de experiências de lugar em lugar para um dia retornarmos ao que nós chamamos casa cósmica, a nossa família cósmica. Então, o entendimento primário da espiritualidade universal é entender que nós passamos todos os processos espirituais em matéria e que cada vez mais evoluímos ou estacionamos dentro de uma raiz universal, indo para
diversos planetas, cada qual com uma experiência diferente. No transcorrer dos nossos vídeos, nós vamos começar a entender, passo a passo, o que é uma reencarnação, como funciona a reencarnação, o que nós encontramos do outro lado, o que é o umbral, o que é o plano astral, o que é o penumbral, como que nós vivenciamos tudo isso, o que nós trazemos de fora e podemos utilizar agora. Então, dentro dos nossos próximos capítulos, eu convido que você continue conosco para que você entenda todos esses processos um a um. Tudo bem? Gratidão até o momento. Namastê, até a próxima aula.